Tomás, muito boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Continuamos vivos. É o que importa, é o que importa. Antes de mais, Exatamente. obrigado por ter aceito mais um convite da Elevador para o outro direto. Eu que agradeço. É sempre um gosto conversar consigo. Hoje, como eu estava a dizer às pessoas que nos estão a ver, iríamos falar do projeto Roquete e Cases e também do projeto Honor. Segundo o que eu andei a pesquisar, o projeto do Roquete e Cases nasceu em 2002. É isso? De onde é que veio essa ideia? Como é que conheceram a família Cases? Surgiu do nada? De onde é que veio essa ideia do projeto? Bom, esse projeto nasce realmente em 2002, embora, curiosamente, nesse ano nós não fizemos nenhum vinho, porque, aliás, fizemos o vinho, assim é que é, mas foi um ano muito complicado e um pouco mais difícil e, portanto, resolvemos vender, acabar por descartar, digamos assim, esse vinho que produzimos em 2002 e não o engarrafar e não lançar o projeto nesse ano. Isso veio a acontecer no ano seguinte, em 2003, que foi um ano completamente diferente e um ano que foi um excelente ano, aliás, uma das referências dessa década para os vinhos do Douro, onde nós lançamos o projeto Roquete e Cases. Aliás, o projeto do Xisto começou pelo vinho Xisto. Mais tarde só é que surgiu o Roquete e Cases. Mas este projeto surge de uma forma bastante interessante, porque o meu pai já conhecia e já era amigo do Jean-Michel Case, que é o dono e patriarca do projeto da família Case em Bordeaux. E o Jean-Michel, na altura, era presidente do grupo AXA, que detinha a Quinta do Noval. Portanto, ele já conhecia bastante bem Portugal, inclusivamente, além de ter nessa altura, e continua a ter uma casa no Estoril, também é casado com a Teresa Case, que é portuguesa. Portanto, a sua ligação a Portugal sempre foi muito forte. E uma vez em conversa, os dois encontraram-se, como grandes amigos que eram, e grandes apaixonados pelo vinho. Portanto, isto é sempre um ponto que tem que existir e que tem que ser comum nestas coisas. Começaram a conversar e disseram, porque não lançamos um vinho juntos, um vinho aqui no Douro, e que, acima de tudo, unisse e partilhasse as experiências entre as duas famílias e, neste caso, entre as duas equipas de enologia também, quando se chegou ao momento de fazer o vinho propriamente dito. Portanto, nasceu essa ideia e portanto, fez-se uma joint venture entre as duas famílias, entre a família Roquete e a família Case, que lançaram nesse primeiro ano o Xisto 2003, foi o primeiro ano que fizemos esse vinho. E foi um vinho, e é um vinho, continua a ser um vinho, com um posicionamento bastante premium em termos de preço e espero eu que na opinião dos consumidores também em termos de qualidade. E depois, em 2006, nós percebemos que seria importante para o projeto ter um vinho que fosse igualmente muito bem conseguido, muito equilibrado, enfim, que acima de tudo, exatamente. Está aqui a irmã gêmea dessa manhã. Aliás, até já vou servir aqui um pouquinho. Que em 2006 que fosse um vinho que reunisse um pouco estas características e que está na base do projeto do Roquete e Cases, mas que tivesse acima de tudo um posicionamento e acima de tudo um preço um pouco mais acessível. E isso funcionou muito bem porque permitiu-nos reposicionar também o Xisto, porque o Xisto passou a ser um vinho ainda se calhar com um preço um pouco mais diferenciado desse Roquete e Cases, e um vinho que nós só faríamos e só lançaríamos em anos excepcionais. E isso começou a acontecer a partir dessa altura. E, portanto, nós fizemos portanto, o projeto cresceu desta forma. Muito bem. As castas utilizadas
são três, não é? Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz. Exatamente. Aliás, é interessante porque nós por trás eu, entretanto, estou a servir aqui um copo. Aqui à Cristina, que está aqui a beber vinho. Também. Veio cá gravar um copo de vinho, que é sempre uma coisa normal. Fez ela bem. Exatamente. Nós temos uma frase ou temos chamamos um slogan, podemos dizer assim, que inclusivamente colocamos no rótulo destes dois vinhos, que é 3 castas, 2 famílias e um terroir. E eu acho que isso nesta frase explica muito o que é a essência deste projeto. De facto, este vinho, o Caticás, é feito com 3 uvas, a Touriga Nacional, a Tinta Roriz e a Touriga Franca, e cada uma delas é muito interessante ver na maneira como se vinifica este vinho. Se calhar até mais do que nos vinhos do Crasto, porque esta fermentação são fermentações muito precisas, muito metódicas, e consegue-se perceber muito bem quando os vinhos ainda estão separados, portanto, quando estas fermentações destas castas ainda estão por separado, e quando começamos a construir o lote, a importância e o protagonismo que cada uma destas castas vai ter no vinho. Isso é por demais evidente quando as provamos em separado e quando depois começamos a fazer o lote. É muito interessante isso. Portanto, 3 castas, 2 famílias, a família Roquete e a família Case, e um terroir que é o Douro. Portanto, aqui, às vezes, ainda continua aqui ou ali a surgir uma dúvida, mas isto é um vinho de França? Ou mandam as uvas para a França? Ou a mistura? Ainda existe aqui alguma confusão. Não, o Roquete Cases e o Xisto Roquete Cases são 2 vinhos feitos por este projeto, por esta joint venture, do Douro, portanto são uvas produzidas no Douro, é um vinho do Douro, é um Douro DOC, são os 2 Douro DOC, e inclusivamente, à medida que o projeto foi-se desenrolando, e até, se calhar isto foi mesmo aqui o culminar, em termos de expressão, da paixão da família Case pelo Douro, eles pediram-nos ajuda para nós descobrirmos ali uma oportunidade no Douro Superior, neste caso foi mesmo quase contíguo à Quinta da Cabreira, para comprar alguma terra e depois desenvolver uma quinta de raiz. E isso aconteceu já há alguns anos e hoje é uma realidade. São 25 hectares na Quinta do Meco, que é um lugar extraordinário, com um posicionamento sobre o rio ímpar, eu diria, e onde estão plantados 25 hectares de vinhas que hoje atingiram um patamar de qualidade e de regularidade também impressionantes. Portanto, isto também foi muito importante, Roberto, para dar alguma consistência ao projeto, porque quando é evidente, e não há nenhuma crítica em relação a isto, que há muitos projetos de vinhos que resultam meramente em alguém que se calhar compra alguns lotes de vinhos ou que tem alguns fornecedores mais regulares e tal, e depois faz o seu vinho e lança o vinho no mercado. Aqui nós temos algo para mostrar concretamente na parte da produção das uvas. Portanto, nós temos a Quinta da Cabreira, que é hoje 114 hectares, 2,3 km de margem de Rio Douro, um lugar realmente fantástico, de onde vêm algumas uvas para este projeto, e também a Quinta do Meco, onde vem depois as uvas também para este vinho. Portanto, e já tem acontecido, tivemos há pouco tempo uma reportagem muito interessante no Figaro, em França, enfim, que tem uma visibilidade realmente muito grande, e em que eu tive a oportunidade de levar esse jornalista e fotógrafo ao Douro, portanto, e mostrar o que é que compunha este projeto. E, portanto, foi uma visita ao Douro Superior e resultou muito bem, porque é o que eu digo, ninguém fica indiferente a essa região. Tudo uvas do Douro Superior, não é, Tomás? Quanto tempo de estágio é que tem o Roquete Cases? 18 meses em Madeira?
O Rocaticazes, sim, entre 16 a 18 meses. Ok. Eu digo entre 16 a 18 meses porque, embora aquilo que a gente põe no... Bom, então já agora vamos fazer ao mesmo tempo. A sua ainda está aí. Embora nós nos contrapontos pomos normalmente, eu vou ter que abrir, esta garrafa não está aberta, mas eu vou abri-la agora. Pomos normalmente um período fixo do estágio, mas na verdade depois no dia a dia ou ano a ano, isto não quer dizer exatamente assim. Os vinhos às vezes podem ficar menos 2 meses para trás, 2 meses para a frente. Isto tem a ver muito com a maneira como nós, numa fase inicial, colocamos os vinhos nas barricas. Isto também se passa depois com os vinhos do Crasto. Essa receita, esse acompanhamento é de uma forma igual. Portanto, colocamos os vinhos nas barricas e depois vamos acompanhando a evolução dos vinhos na barrica. E são feitas provas regulares, são recolhidas amostras de uma forma regular desses vinhos, dessas barricas. Em primeiro lugar, porque tem que haver um controle muito rigoroso a nível microbiológico. Claro. Essa é a primeira... questão. E depois, numa fase um pouco mais final, vai-se percebendo como é que o vinho se está a integrar com a barrica, porque é muito importante, mediante aquilo que nós pretendemos como resultado final do vinho, garantir que exista o equilíbrio que pretendemos ter no vinho. E, portanto, não ter um vinho, uma barrica demasiadamente a sobrepor-se ao vinho, ou se calhar um vinho que às tantas provamos quando está engarrafado e dizemos, se calhar fez daqui um bocadinho mais falta, fez daqui falta um bocadinho mais de tempo de barrica. Portanto, essa análise é feita mais na fase final do estágio, onde de repente há um momento em que nós decidimos tirar o vinho das barricas e fazer o lote para preparar para o engarrafamento. Claro. Tomás, quais são as principais diferenças entre o xisto e o Rocaticazes? Para quem nos está a ver perceber assim de uma maneira mais grossa, quais são as principais diferenças entre eles? Bom, começa a diferença principal, uma das começa pelo preço, não é? Claro. Essa é a principal, não é? Essa é a principal. Mas, acima de tudo, a ideia foi ter 2 vinhos que, na base, bebessem um pouco da mesma filosofia e do mesmo, se quisermos falar um pouco do mesmo estilo que está por trás no tipo de vinho que apresentamos. E quando eu digo estilo, tem a ver, quase na sua grande maioria, a proveniência das uvas são dos mesmos locais. No entanto, quando eu digo esse estilo, é o estilo que incutimos neste tipo de vinho, nestes 2 vinhos, aliás, quando a maneira como fermentamos os vinhos e depois fazemos todo o resto do processo de vinificação, de estágio, são mais ou menos semelhantes para impor algum cunho nos vinhos, nestes 2 vinhos, que tem que ter, de certa forma, apesar de serem vinhos diferentes, com certeza, e até, sobretudo até a nível das suas características, estruturas, etc. Mas tem algum fio condutor entre os 2. Portanto, isto mas a grande diferença está que no xisto, nós, para além destas caixas, também temos um pouco de vinhas velhas, o que lhe dá alguma complexidade adicional. Mas depois há, sobretudo para o xisto, uma seleção quase que, se quisermos, do crème de la crème que nós produzimos, de uvas que atingem um nível de maturação e de complexidade, estrutura, cor, que de facto se destacam um pouco mais das outras e que permitem que nós façamos 4, 5, 6, 7 mil garrafas, às vezes um pouquinho mais, mas não anda muito longe desta quantidade quando fazemos. E que resulta realmente nestes vinhos um pouco mais
neste vinho, que é um vinho que quando vai para o mercado é um vinho que está muito menos pronto do que o Roquete e Cassis, por exemplo. Só aqui há logo uma grande diferença também. Eu costumo dizer que o Roquete e Cassis é um vinho que está disponível na prateleira das lojas e das garrafeiras, e está praticamente pronto ao consumo. Eu acho que é um vinho que, apesar este 2017, que apesar de jovem ainda, ser um ano recente, mas eu acho que já está muito equilibrado, muito bebível. E depois temos o xisto, que nós temos o cuidado de lançar o xisto já com um pouco mais de garrafa do que o do Roquete e Cassis. Portanto, nós não estamos a lançar, neste momento não está no mercado o xisto de 2017. Portanto, Claro. Irá mais daqui a 1 ou 2 anos para o mercado, mas mesmo assim eu acho que quando o vinho vai para o mercado ainda está um pouco cru, ainda está um pouco a precisar de, enfim, de se calhar alguma evolução em garrafa. Mas aí vêm os gostos. Eu por exemplo, sou alguém que gosta de beber os vinhos bastante jovens. Pronto. Eu acho que isto é fruto um bocado do trabalho. Estou sempre habituado a provar os vinhos do ano, a fazer os lotes com o Manel Lobo. E portanto já tenho se calhar a minha Do paladar, já gosto está. um bocadinho formatado para aí. Claro que também gosto de vinhos com evolução. Quer dizer, eu no fundo gosto de tudo, desde que o vinho seja bom, gosto dele em qualquer estágio, digamos assim. Claro. Mas o xisto é um vinho que de facto ganha muito com a garrafa, ganha muito mais com a decantação do que ganhará o Roquete e Cassis, que também é importante, se houver a oportunidade pode cantar sem dúvida. E portanto é um vinho que de facto tem algumas diferenças. Não é? Eu até achei curioso, já agora vou só comentar isso. Claro. Primeiro provar o vinho, eu acho que agora comparando os dois na prova, quer dizer, logo na parte aromática este vinho é muito mais complexo e nota-se uma coisa que para mim é uma coisa que muitas vezes com algum treino se nota nos vinhos, eu acho que de grande qualidade, puxando aqui um bocadinho a brasa à sardinha do X, que é nesta parte aromática nota-se o que nós dizemos barrica de qualidade, ou seja, as barricas que nós usamos para este projeto são barricas que são caras, mas têm muita qualidade e vale a pena essa aposta em barricas de qualidade, porque isso depois transmite-se para o resultado final do vinho. Chamava a atenção aqui para um pormenor, aqui a rolha do xisto, um pouco mais comprida, um pouquinho mais comprida que a do Roquete e Cassis, portanto aqui é uma 49 milímetros, neste caso, e é uma rolha de flor, categoria flor, portanto estamos a falar de uma rolha de elevada qualidade. De qualidade premium, da primeira qualidade que se pode obter nesta rolha, neste tipo de rolha. Depois é feito o sistema DS100, portanto, isto também é um sistema interessante. Portanto, estas rolhas são todas analisadas através de um reagente, rolha por rolha, em relação ao TCA. Portanto, nós aqui adotamos um sistema que à partida nos vai garantir 99,7% de garantia de que as rolhas estarão todas isentas de TCA. Então é um investimento que nós fazemos, mas para estes vinhos de topo, e o Crasto fazemos o mesmo, no Maria Teresa na Vinha da Ponte, como é evidente, nos monovarietais, inclusivamente no Reserva Vinhas Velhas, porque nós achamos que isto não é algo... é algo que nos preocupa bastante, merece muito a nossa atenção, este potencial aparecimento de TCA no vinho, mas, acima de tudo, eu acho que não é um risco que tenha que ser, se quisermos, totalmente corrido pelo consumidor. E, portanto, eu acho que nós temos aqui a nossa cota de parte de responsabilidade, se não muita mesmo, e, portanto, temos que cada vez mais dar uma garantia ao consumidor de que os nossos vinhos estão livres deste problema. Aliás, nós há relativamente pouco tempo decidimos também em relação aos vinhos do Crasto, na gama Flor de Crasto, que é um vinho de entrada que não se vende em Portugal, mas depois também na gama do Crasto de Ouro,
e também no superior, a usar a rolha DM, portanto, que é uma rolha natural também, apesar de ser de aglomerado, mas é uma rolha natural. Neste caso, no trasto superior é uma DM10, portanto, garante no mínimo 10 anos de evolução do vinho. Mas essa sim é a verdadeira rolha que nos garante 100% de injeção de TCA. Portanto, aí nós preferimos mudar, se calhar, aquela tradição de uma rolha tradicional. Eu não digo natural porque a DM acaba por ser a composição de uma rolha natural, mas de uma rolha tradicional, para garantir e para, de uma vez por todas, mitigar esse problema do TCA e garantir ao consumidor que está a comprar um vinho e que não vai ter problema. Não é? Aliás, Roberto, o pior que pode haver no aparecimento do TCA, não é muito o tema que nos trouxe hoje, mas agora acho que é sempre interessante abordar, é quando o nível de detecção, que é medida em nanogramas, está ali, o nível de detecção da pessoa normal é capaz de andar ali nos 500, 600 nanogramas. Nós que se calhar temos aqui os dois um bocadinho mais treinados, andamos ali nos 300, 250, 300. Portanto, conseguimos se calhar detectar um vinho que tem rolha de um consumidor se calhar menos treinado, que diz, não, a mim parece-me normal. Mas esse é que é o problema grande, é quando o limiar está muito escondido, está ali meio ténue. Então, faz com que o consumidor prove o vinho, não é evidente para ele que o vinho está com TCA, mas o vinho, gostei do vinho, mas achei o vinho assim um bocado, assim meio ácido, meio seco, que é uma das características que às vezes o TCA... E acaba por não ser uma característica do vinho, mas sim resultante disso. Da rolha. E o consumidor pensa que o vinho é que não está 100%, que não é um vinho top, e quando vai a ver, é da rolha. Tomás, eu muitas vezes já tive situações em que as pessoas dizem assim, bebem um vinho do Crasto, já me aconteceu, e dizem assim, ei pá, está cheio de rolha. Isso é a melhor coisa, se o vinho tem rolha, isso eu posso ouvir. Pá, está cheio de rolha, isto está impressionante. Como que é? Ótimo, é que não há dúvida que o vinho está com rolha, vai para trás, vem outra garrafa. O problema é quando isso não se torna evidente, então aí altera a característica do vinho, a percepção do consumidor não é a melhor e ele nem acha que é do vinho, que o vinho é assim, e não é. Claro. Diz-me uma coisa. Quantos anos aconselhas de evolução aqui nesta garrafinha? Xisto. A partir do momento em que o consumidor compra, sei lá, uma semana. Essa já tem 5 anos. Uma semana. Isso é o ideal. É beber no máximo numa semana que é para depois comprar outra. Claro. Não. Mas comprar 3. Se comprar 3. Eu costumo responder a essa pergunta de uma forma que também o faço quando falo dos vinhos do Crasto. Quando eu ainda hoje abro uma garrafa de Xisto 2003, que foi o primeiro ano, ora 2013, 10, 2023 seriam 20, 17 anos, correto? Não estou a programar as contas. Esse vinho, e se calhar até mais o 2004, que foi um ano, para mim, bastante melhor que 2003. Portanto, são vinhos que com 15 anos ou mais ainda continuam com uma juventude, com uma força e com notas que já são, algumas delas já começam a entrar um bocado em notas terciárias, mas que nós vemos na base que ainda existe muito potencial para evoluir. E, portanto, é assim. Agora, há uma regra, não li isto em lado nenhum, isto foi muito daquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Da minha experiência, e fui pensando um pouco nisto tudo, que é o seguinte: nós, quando engarrafamos um vinho, nós, produtores, temos que ter a garantia de que colocamos dentro de uma garrafa um produto estável, tem que estar estável, é um produto vivo, evolui, tem a sua composição, mas tem que estar estável e, por outro lado, bem acondicionado. E, portanto, o que é o vinho estável? O vinho estável é garantir que o nível, sobretudo a nível que o vinho, sobretudo a nível microbiológico, vai completamente estabilizado para dentro da garrafa. E logo aí estamos a resolver 99% dos problemas que poderíamos vir a ter num vinho que não estivesse estabilizado microbiologicamente dentro de uma garrafa. Então, isso é muito importante. E depois, a seguir, em termos de armazenamento, nós temos que proceder a um engarrafamento correto,
engarrafamento correto é garantir o nível de... Pega aqui outra garrafa, aqui está cheia, garantir, vocês conseguem ver aqui, garantir aqui o nível de enchimento correto, garantir a dimensão da rolha, também não ser demasiado prolongada, neste caso é um limite para mim, 49, para garantir se o nível está neste nível, para garantir aqui a chamada câmara de expansão. Nesta câmara de expansão, nós devemos ter este espaço em vácuo. A garrafa, antes de ser cheia, é hermetizada com argon, que é um gás neutro, mas pesado e que garante uma neutralidade total da garrafa. Depois fazemos um bom arrolhamento e guardamos a garrafa. Portanto, aqui é tudo aquilo que nos compete a nós como produtores. Depois, quando o consumidor compra a garrafa, muito do como é que o vinho se vai mostrar ao fim de 10, 15 ou 20 anos vai muito depender alguma coisa daquilo que nós fizemos a montante, digamos assim, e vai depender também muito daquilo que o consumidor faz ajudante. Ou seja, chegar a casa, a situação ideal, eu comprei esta garrafa na fonte, portanto, quase diretamente do produtor, se pudesse ser, ou de uma garrafeira que recebe do distribuidor, e esta garrafa fez esses 14 a 15 anos na minha cave, naquela temperatura mais ou menos homogénea e naquelas condições. E, portanto, isso é meio caminho andado para nós conseguirmos, ao fim de 10, 15, 20 anos, ter um vinho a mostrar a sua plenitude, etc. Agora, se é uma garrafa que nos veio parar às mãos, mas esteve ali, depois foi um primo meu que comprou porque o avô, não sei quem lhe deu, que tinha numa garrafeira, não sei quem, e depois a garrafa esteve 2 anos no verão a 28 graus, e depois foi para um outro senhor que aguardou muito bem, sempre a 14. Estas oscilações todas têm uma interferência, como é evidente. E, portanto, mas isso também, Roberto, é um pouco a magia do vinho, porque eu costumo dizer isto também não li em lado nenhum, foi a minha cabeça a pensar o seguinte: quando nós, se eu tiver hoje a engarrafar reserva vinhas velhas e pegar nas 6 garrafas que acabaram de ser em engarrafamento, meter numa caixa e chegar a casa e numa semana beber as 6 garrafas, uma em cada dia, por exemplo, não vou notar quase impossível notar alguma diferença entre as garrafas. Mas ao fim de 5, alguma coisa, 10, 15, 20 anos, eu garanto que abrimos as 6 garrafas e não há nenhuma exatamente igual à outra. E isto tem a ver, sobretudo, com também a própria rolha, não há rolhas iguais, a primabilidade vai sendo mais acentuada ao fim de mais anos, e que esta garrafa evoluiu um pouco mais, aquela reduziu um pouquinho mais, enfim. Acaba por ser super interessante. Acaba por ser super interessante o vinho, como o Tomás estava a dizer, porque assim nunca nada é igual, não é? Estamos sempre a provar coisas diferentes e sempre à espera que saia uma surpresa diferente. Não, e quantas vezes nós não estamos a abrir uma garrafa de um vinho? Isto acontece muitas vezes no Crash, nós muitas vezes quando temos visitas, jornalistas e importadores, gostamos sempre de mostrar um vinho mais velho, e muitas vezes estou nessa mesa com o Manel Lobo, o nosso enólogo, o Pedro Almeida, que é o nosso diretor de exportação e mercado nacional, ou com a Rita Camelo também, imagino que estamos todos ali reunidos. E abrimos uma garrafa que nós já conhecemos, que já bebemos outras vezes, e de repente aquela garrafa é espetacular e começamos todos a olhar uns para os outros a dizer: esta é realmente a melhor de todas, não é? E, portanto, isso faz parte da evolução e da história do vinho, sem dúvida. Acaba por ser isso que dá um toque especial ao mundo do vinho, não é, Tomás? Eu acho que sim. Falando em coisas especiais e em produtos especiais, queria que me falasse um bocado sobre o novo projeto Honor, um projeto de homenagem, penso eu, de homenagem a toda a história, a todos os 400 anos de história da Quinta do Crasto e a todas as pessoas que foram pondo e construindo a Quinta do Crasto. É isso, Tomás? Exatamente. O projeto Honor surge justamente para celebrar, ou para materializar, se quisermos, em vinho, a celebração do 100º aniversário da Quinta do Crasto. A Quinta do Crasto é comprada pelo meu bisavô Constantino em 1918, quando ele regressa do Brasil e
felizmente era um homem com algumas posses e compra a Quinta do Crasto em 1918 e depois, felizmente, a Quinta do Crasto, entretanto, a Casa Constantino foi vendida à Casa Ferreira mais ou menos a meio do século passado, mas felizmente a Quinta do Crasto manteve-se na família até aos dias de hoje. E, portanto, nós em 2018 comemoramos o 100º aniversário da Quinta na família, na nossa família. Eu sou a 4ª geração, já existe a 5ª geração, e, portanto, claramente um negócio familiar e que nós, enfim, damos sempre uma especial atenção a esta parte da história enfim, da tradição e que sempre esteve presente na nossa família e na história da Quinta do Crasto. E, portanto, para celebrar essa data, lançamos 2 vinhos muito especiais. O primeiro foi o Honore Porto, que é um tawny muito velho, que nós sabemos que tem pelo menos 140 anos, provavelmente até terá mais, porque eram 3 barricas, 3 pipos, que entretanto já estavam já tinham muito pouco cada um deles, quando pegamos neste vinho para fazer o lote, porque, enfim, devido à evaporação e à sua... O pipo também bebe, não desses anos todos, mas sabíamos porquê? Porque há registros que, quando o meu bisavô compra a Quinta do Crasto, e como eu comercializava muitos vinhos antigos da Casa Constantino, ele levou esses pipos para lá, até para consumir em casa, etc. E eram vinhos já antigos nessa época. Portanto, são vinhos que terão mais ou menos, é um vinho que terá mais ou menos essa idade, mas é um vinho que é, eu diria mesmo, para o classificar, estratosférico. E porquê? Porque é um vinho que conseguiu ter uma evolução ao longo destes anos todos, sem ser tocado, sem ser trabalhado, digamos assim, na sua fase primária, claramente, mas que tem uma acidez brutal, tem uma acidez total quase de mais de 11 gramas, que é muito invulgar no vinho de Porto e que é muito importante para garantir essa capacidade que o vinho teve de evoluir. E, portanto, um vinho espetacular. E para isso foi desenhado um decanter. Pedimos à Vista Alegre que nos desenhasse só para nós um decanter em cristal puro, e depois desafiamos a Topázio, para mim é uma referência de produção de prata a nível mundial, e a empresa portuguesa também. Todos os materiais que envolvem este packaging do vinho são fornecedores portugueses. Portanto, a prata envolve toda a garrafa, e depois tem uma caixa de nogueira maciça, que é também uma obra de arte, também envolvida em prata, forrada a alcântara. Pronto, é um vinho claramente de coleção. Fizemos 400 decanters para também, em alusão à data de 2015, 400. Onde nós celebramos 400 anos desde a primeira referência escrita à Quinta do Crasto. Portanto, fizemos 400 decanters. E depois, também para ainda nessa continuidade, fizemos o Honore Tinto, portanto, que é esta caixa. Vou afastar-me um bocadinho para ver, portanto, é esta caixa que agora abrimos aqui, se consigo ver, portanto, que vem com um livro, portanto, vem com um livro que conta a história da família, e daqui dentro sai o Honore Tinto, que é uma junção pela primeira vez numa garrafa Magnum. Foram produzidas 1615 Magnums, aliás, em alusão ao ano em que foi comprada a Quinta, não foi? Ou foi criada? Esta é a garrafa 1615 de 1615, portanto eu tive o cuidado de trazer hoje para vocês verem. Penso que se consegue ver aqui, mais ou menos desfocado, mas enfim. 1615 de 1615, e que nós, pela primeira vez na nossa história, juntamos num único vinho os 2 lotes dos 2 vinhos icónicos que nós temos, que é o Vinha Maria Teresa e o Vinha da Ponte. Porque o Vinha Maria Teresa, aliás, eu acho que aí o Crasto
tem alguma coisa que também não é muito comum se ver. Eu acho que todas as grandes empresas de vinho têm uma referência, têm um vinho de referência. Mas nós acho que temos dois, porque para mim, apesar do Vinha da Ponte ser um vinho que se calhar foi lançado no mercado um bocadinho menos, não muitas, mas algumas menos vezes do que Maria Teresa, e enfim, apesar de ser uma vinha mais pequena, não é minimamente um vinho inferior em termos de qualidade ao vinho Maria Teresa. Não é tão conhecido, se calhar tão famoso como o vinho Maria Teresa. Não, como a Maria Teresa. E portanto aqui a ideia foi juntar dois vinhos icónicos num blend, e esse blend é feito na proporção da dimensão da vinha. Ora, a vinha Maria Teresa tem mais ou menos o dobro, um bocadinho mais do dobro da dimensão da vinha da Ponte, e portanto nós aqui neste blend temos cerca de 70%. 70 e poucos por cento, 76% talvez, de uvas de vinho produzido das uvas da Maria Teresa e 24% da vinha da Ponte. Portanto, é um blend feito na proporção também. E é um vinho espetacular. Pronto, eu acho que, aliás, o casamento destes dois lotes acho que superou claramente as nossas expectativas, porque nós até pensávamos que íamos ter que esperar muito mais pelo vinho para que se tornasse para que víssemos esse blend de uma forma muito positiva. Mas isso foi logo quase evidente ao início, portanto é um vinho fantástico. O problema é que, pronto, tem um preço que não é assim acessível para todos. É o qual. Mas não deixa de ser também, de certa forma, um vinho de coleção, um vinho que marca uma data importante. E, portanto, enfim, já temos vendidas muitas garrafas destas. Aliás, está tudo praticamente vendido e alocado. Claro. Ainda não foi tudo expedido, mas é assim. Diz-me só uma coisa, em relação ao vinho do Porto Honor, foi o melhor Porto que já bebeu, Tomás? Epá, Roberto, sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida em dizer isso. Se me perguntarem, epá, mas quando bebes quando bebes, que eu bebi 3 vezes esse vinho, não bebi mais, mas quando bebi esse vinho, se calhar no meu caso estava ali um bocadinho a parte sentimental também a despertar ainda mais a minha parte sensorial. Se calhar estava, não tenho problemas em dizer isso. Mas nós fizemos inclusivamente uma prova, foi organizada uma prova pelo IVDP, pelo Bento Amaral, que é uma referência nesta área, uma verdadeira referência, como um grande conhecedor deste setor. E o IVDP já organizou várias provas com vinhos muito antigos. E nós participamos de uma dessas, e eu acho que o vinho se destacou muito, foi unânime, todos o disseram. E, portanto, é de facto um vinho espetacular. Um vinho que me marca muito e que eu sinto-me privilegiado já ter tido a oportunidade algumas vezes de provar. E eu só vou contar aqui uma coisa que foi logo aí que eu fiquei esmagado com o vinho. Nós, quando começamos a trabalhar o lote deste vinho, eu fiz uma prova aqui no Porto com o Manel Lobo, ao fim da tarde no escritório, aqui nos escritórios aqui do Porto. Os escritórios no último andar têm uma sala grande de reuniões, uma sala de reuniões, enfim, com alguma dimensão. E nós provamos ali, tínhamos ali no fundo 3 cálices e mais umas provetazinhas abertas. E ao fim do dia aquilo ficou lá. No dia seguinte eu entrei naquela sala, e não imaginas o aroma. Era uma coisa absolutamente impressionante o que é que aqueles 3 restos de copos que estavam ali conseguiram impregnar aquela sala, que não deu mais vontade nenhuma. Até acho que peguei no meu computador, fui lá para cima e fiquei ali a trabalhar o dia todo só para continuar a cheirar aquilo. Realmente eu acho que é quando nós percebemos a verdadeira magia que o vinho do Porto tem como uma bebida que é, além de intemporal, tem uma capacidade de facto para evoluir fantástica, não é? Se bem que, tirando do vinho do Porto, o vinho que mais me impressionou na minha vida foi um Madeira de 1795 que eu bebi, engarrafado, atenção, garrafa, um vidro fosco, feito à mão, toda torta a garrafa.
Pronto, são outros vinhos que são apaixonados pelos bons madeiras também. Eu Madeira mais velho que vi foi de 1875, também era alguma coisa. Era muito bom. Mas também. este 1795 Pois. foi uma coisa que nunca mais me esqueço. Eu, quando provei esse vinho, bebi, tive a oportunidade de beber um cálice desse vinho, e estava a beber o vinho e estava a tentar imaginar, tentar recuar esse tempo todo atrás, a 1795, e saber quem é que estava lá, quem é que tinha feito esse vinho, em que condições, como é que aquilo tudo era. Quer dizer, é uma coisa realmente espetacular e é algo que eu, por acaso, gostava de começar a fazer. Vou começar até a fazer. Tenho que decidir, mas agora vou mesmo começar a investir um bocadinho, eu a nível particular, desses vinhos, porque eu se calhar quero chegar aos 70, 80 anos e ter às tantas ali 50 ou 100 garrafas de vinhos top, que depois vou bebê-los, lembrar-me do esforço que fiz em guardar esses vinhos e pronto. Claro, acima de tudo, quando bebemos um Porto ou bebemos uma Madeira, estamos a ver história, acaba por ser um luxo do tempo, não é? Acaba por ser, o vinho esteve ali anos e anos parado, à espera que alguém abrisse uma garrafinha e provasse. Estamos sem dúvida a ver história. Por trás de qualquer garrafa de vinho, qualquer uma, existe uma história. Às vezes pode ser uma história mais feliz, mais bonita, um bocadinho mais triste, com mais interesse ou menos interesse, mas uma história existe sempre por trás de uma garrafa de vinho. E, portanto, acho que isso é claramente uma das partes mágicas do vinho. Acaba por ser fantástico. Em relação a projetos futuros, Tomás, queres revelar alguma coisa que a Quinta do Crasto tenha planeada? A Quinta do Crasto não sei. Eu tenho um projeto planeado. Quando isto tudo se resolver, vou apanhar aí uma babadeira, 1 ou 2 ou 3 ou 4 seguidas. Pronto, aí vou... vai ser por aí. Não, mas com bebas honor, que não seja com honor. Pois, exatamente. Vou ver se bebo aí uns bons vinhos. Por acaso, ontem vi aqui uma garrafa Magnum de um Riesling ótimo também, porque o Raul Ribadave... O Raul Ribadave, que é nosso sócio, e ele é que é o verdadeiro mentor desse projeto da Direct Wine. A Direct Wine é uma empresa que nós fazemos parte, a Quinta do Crasto, e que importa. Eu penso que em Portugal, claramente, é a empresa que mais vinhos estrangeiros importa e disponibiliza ao mercado português. E, portanto, é de facto também ótimos vinhos, e como eu vou comprando aqui. Ainda hoje trouxe uma grade de 12 cervejas da Argentina, que o Raul me vendeu. E pronto, vou provar essas cervejas também gosto de uma boa cerveja. Há projetos, nós temos a ideia de agora dar um pouco de prioridade. Ainda hoje estive à conversa com o arquiteto Francisco Vieira de Campos, que é quem nos apoia nesta área, porque nós estamos agora a desenvolver um pouquinho mais a sério os projetos, ou pô-los prontos, em relação ao enoturismo. Okay. Essa é uma área que nós, de facto, vamos explorar e desenvolver um pouquinho mais, até porque nós temos praticamente, quer dizer, nós temos muita procura hoje das pessoas que nos visitam e, portanto, sabemos que qualquer coisa a mais que façamos e que façamos bem, que vai ser, que já temos essa clientela à espera, ou esse consumidor, ou esse nosso cliente à espera dessa novidade. Portanto, aí vamos, de facto, estamos a desenvolver esses projetos com algum empenho e tentando fazer algo que esteja um pouco e que beba sempre da filosofia do Crasto e da nossa cultura. E depois também temos ideias de desenvolver um armazém logístico de raiz que seja de tal forma um exemplo para nós, sobretudo, mas que também seja algo que teremos todo o gosto e que depois as pessoas, desde os nossos clientes até aos nossos visitantes, possam visitar e ver como é que depois... Porque há muita gente que é engraçado. A grande maioria das pessoas vem interessadas no vinho e um pouco da história, mas há muita gente que se interessa muito por esses pormenores e da produção e de como é que é feito. Agora, em termos de vinhos, os projetos que temos pela frente é, acima de tudo, fazer ou tentar fazer
cada vez melhor os vinhos que nós já recorrentemente lançamos no mercado. Este é o grande desafio que nós temos todos os dias dentro da empresa. Tomás, tendo em conta que és um grande amante também de champanhe, para quando um espumante da Quinta do Crasto? Pois, isso aí, não sei. Não. Quer dizer, se eu tivesse que pôr na lista assim, alguns vinhos antes de lançar esse um sparkling do Douro, não sei. Agora, eu sou um grande amante de champanhe, é uma bebida fantástica. Curiosamente, gosto mais até de beber uns champanhes mais novos do que champanhes até com mais idade. Também gosto, é evidente, fantástico. Mas, o que tem-me deixado bastante surpreendido, muito. Roberto, deixa-me se calhar responder essa pergunta desta forma, porque eu acho que isso ainda não está muito nos nossos horizontes. Agora, o que me tem deixado muito surpreendido, mas muito mesmo, é a qualidade dos espumantes que nós temos tido Portugal, que hoje se encontra em Portugal, e provenientes até de várias regiões, não é? Eu tenho 2 ou 3 exemplos em que eu digo que, para mim, são vinhos que são claramente, mas claramente superiores àqueles champanhes franceses de entrada de gama, se quisermos, um Fabricot, um Chandon, enfim, esses vinhos mais de entrada, em que Portugal hoje, na minha opinião, produz espumantes muito melhores do que esses vinhos, mas muito melhores mesmo, não é? Portanto, eu sou muito mais, não hesito em dar 20 ou 30 euros ou 25 euros por uma garrafa dessas do que por um Fabricot, um Chandon, quer dizer, outros exemplos, não é? Sem desprestígio nenhum para essas marcas, mas Portugal hoje produz algumas coisas muito interessantes mesmo, não é? Não sei, pode ser que um dia a gente se lance nessa aventura. Acho que se calhar se o fizermos vai ser um bocado mais para consumo interno e para servir ali aos nossos visitantes ali do Crasto. Sim, num dia de calor e bem na piscina, para além de um rosé ou de um branco. Um rosé ou de um branco, ou uma bebida que me fascina também, aí sim nós já produzimos, já temos ali um bom vinho para isso. Um Porto Branco Seco, que é para fazer um Porto Tónico, não é? Que essa é uma bebida que eu bebo seguido quando o calor começa a apertar no Douro. Estou ali no Crasto, quando estão 45, 46 graus às vezes, não é? Sabe isso? A verdadeira, aquele velho ditado do Douro, que são 9 meses de inverno e 3 de inferno. E esses 3 de inferno realmente facilmente se conseguem atingir ali no Vale do Lodinho, que é mesmo no fundo da Maria Teresa, ali um vale. Foi ali a temperatura mais alta que eu registrei desde que trabalho no Crasto e que fui registrando as temperaturas, porque às vezes se calhar estava num dia que estava tanto calor e nem sequer consegui registrar. Mas aí consegui registrar 48 graus. E aí, mas há uma coisa que é uma experiência para mim única para descrever isso, absolutamente única, que é quando às vezes eu pego na lancha, nós temos ali uma lancha rápida para fazer ali e que é ótimo porque às vezes vamos buscar alguém à outra margem, vamos buscar alguém ao Pinhão, um jornalista, ou vamos levar uns clientes ali a Murças, não é? Ou trazemos, enfim. Dá sempre jeito. Quando se pega na lancha e põe-se a lancha ali a planar 30, 35 milhas, portanto, que é uma velocidade já muito considerável. Naqueles dias de agosto, fim de tarde, não mexe uma palha e vemos ali umas ligeiras nuances no rio, ali um fervilharzinho aqui, depois ali está completamente plano e tal. É impressionante porque nós, se nos pusermos de pé a levar com o vento, em alguns momentos, e isto é assim, como eu estou a dizer, não é possível estar ao vento, porque aquilo queima, mas quando eu digo queima, queima mesmo, ou seja, não, é uma coisa insuportável, porque é a temperatura, aqui o ar está com uma fricção que ainda exponencia isso ainda mais. Portanto, realmente, é por isso que nós tivemos visitas de grandes produtores a nível mundial do Douro, já no Crasto,
no Crasto, o Ângelo Gaia, o Alberto Vilene, o Romané Conti, já esteve lá connosco, o senhor Zapata, da carteira Zapata, o Aurélio Montes, que é um grande amigo nosso, enfim, vários produtores a nível mundial, e eles ficam verdadeiramente impressionados com aquilo que veem, porque ficam, acima de tudo, não é que não entendam, mas ficam muito curiosos em perceber como é que aquelas videiras sobrevivem naquele lugar tão inóspito, com aquela terra tão pobre, mas depois, quando provam os vinhos, percebem que aquilo tudo se justifica. Portanto, produzir uvas numa viticultura de montanha, com custos muito mais acrescidos do que temos, se quisermos comprar no Alentejo. No Novo Mundo, sim. Mas tudo isso se justifica, não é? Acima de tudo, é isso que depois também torna os vinhos especiais, não é, Tomás? Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que se o Douro não fosse como é, não era o lugar tão especial que hoje é considerado por tantos. E o resultado da matéria-prima que de aí vem é de facto algo que eu aliado depois àquelas 200 ou 250 castas diferentes que nós podemos vir a encontrar no Douro se procurarmos muito a fundo, fazem disto uma... E mais, as pessoas às vezes dizem, mas França produz vinhos há não sei quantos anos. Produz vinhos tintos, nós também produzimos vinhos há 300 anos, não é? Produzimos vinhos há muito mais, desde o tempo dos romanos que produziam vinhos no Douro, não é? No Douro e na Península, não é? Mas pronto. Mas como região demarcada, estamos a falar de 1756, portanto é uma data que impõe algum respeito, não é? E que traz uma grande história por trás e que deve ser respeitada todos os dias. E eu diria que eu acho que isto é transversal a todos os produtores de vinho do Porto e também vinhos de mesa hoje no Douro, que todos no fundo sentem essa história e respeitam, né, quando produzem ou quando engarrafam uma garrafa de vinho da região. Claro, acaba por ser uma história, mas também uma responsabilidade de manter a qualidade e de privilegiar a qualidade sempre, não é, Tomás? É uma enorme responsabilidade, porque para já é a responsabilidade que nós sentimos, falo agora um pouco na nossa equipa no Crasto, em saber que, eu estou à vontade para o dizer, porque não sou eu que o digo, é a crítica, é o consumidor, que o Crasto acaba por ser uma referência hoje no mundo dos vinhos, ou pelo menos nos vinhos portugueses, claramente. E, portanto, isso leva muita fasquia e põe-nos com uma enorme... enfim, põe-nos verdadeiramente em sentido, porque quando nós fazemos alguma coisa, nós sabemos que existem várias dezenas ou centenas de seguidores que estão ali à espera, mas sempre com algum sentido crítico. E, portanto, nós não podemos... A última coisa que convém é defraudar essas expectativas mínimas. É evidente que toda a gente aceita que um ano não é igual ao outro, há algumas características diferentes, mas há um padrão de qualidade, por um lado, dos vinhos e de seguir um percurso que assenta muito nestes valores da história, da tradição, daquilo que o meu pai ou o meu avô ou o meu bisavô nos transmitiram. E isso é um legado que nós temos que respeitar, mas que ao mesmo tempo manter presente nos vinhos que fazemos, não é? De certa forma, isso tem que estar incutido no nosso dia-a-dia. Claro, fazer um ano bem é sorte. Fazer muitos anos grandes vinhos, aí já é sabedoria, não é, Tomás? Acaba por dar muito trabalho. Eu até tive a oportunidade de falar, até lhe liguei esta semana com o João Paulo Martins, que acima de tudo é um grande amigo, porque sempre nos acompanhou muito este projeto desde o início. E estávamos a falar sobre várias coisas, acima de tudo foi um bocadinho para eu medir também, sondar um bocadinho as opiniões que vão dos críticos e do que é que esta conjuntura toda, porque para mim interessa-me também muito ouvir o que é que eles pensam. Mas foi muito interessante quando ele fez este último comentário no Expresso, e por acaso comentou o Reserva 2017, o Reserva Vinhas Velhas, e ele toca realmente num ponto que para nós, o Crasto, eu acho que também é uma referência nisso, que é para fazer um grande vinho não é
não tem que ser obrigatoriamente 2 ou 3 mil garrafas, quer dizer, é possível fazer um grande vinho num volume um pouco mais considerável. E às vezes há que desmistificar um pouco isso. Portanto, Claro. desde que se respeitem aquilo que está na base do que foram os pressupostos quando se lançou esse vinho, se calhar na primeira vez, desde que isso se mantenha, eu acho que tudo o resto é Perfeito. mais relevante. Tomás, temos de terminar a nossa conversa, porque daqui a bocado o Instagram deita-nos abaixo, já estamos quase numa hora de conversa. Queria-te agradecer por partilhares connosco toda essa sabedoria e falares do Crasto como falas com tanto amor. Um brinde ao Crasto, ao Douro. Roberto, eu especialmente agradecer a ti mais uma vez esta oportunidade. Pá, é sempre um prazer. Quanto mais não seja um motivo para abrir mais uma garrafa de vinho e estar aqui a beber mais um bocado de vinho. Eu acho que só isso já justifica tudo. Mas claro, fazer também, se calhar, um convite a todos os que nos ouvem, que nós vamos reabrir o enoturismo, em princípio, com todas as restrições que vamos ter e todos os cuidados, a partir do dia 1 de junho. E, portanto, fica aqui um convite, um desafio para que nos visitem. Será um prazer recebê-los lá e partilhar um pouco destas nossas histórias. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Nada. Tomás, em breve na Quinta do Crasto, à nossa. E ao nossa. Muito obrigado. Obrigado. Com licença. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma conversa sobre o Douro. Hoje tivemos o Tomás, que falou connosco sobre a Quinta do Crasto, sobre o Honor, sobre o Roquete e Cases, e falou um pouco de toda a história e todo o amor que tem pela Quinta do Crasto e pela região do Douro. Da nossa parte, também somos apaixonados pelo Douro, daí o nosso nome I Love Douro. Estamos sempre juntos, com todos, a levar o Douro mais além. Amanhã voltamos com mais um direto, desta vez com o primeiro hotel da região do Douro, o original Douro Hotel, que foi renovado, e falaremos com a Alice, que nos vai mostrar um pouco do hotel. A todos, muito obrigado e até amanhã.